Boa noite, alunos. A gente vai para mais uma aula na disciplina de enfermagem do trabalho, dando continuidade às NRs que a gente viu, né? A gente terminou uma NR, agora a gente vai começar a NR 32 na aula de hoje, tá bom? Como ela é uma NR muito extensa, então a gente vai dividir ela em duas partes, tá bom? Eu vou compartilhar a tela, como de costume, eu vou compartilhar com vocês o conteúdo, né, dessas aulas lá no aplicativo e vou deixar a atividade para vocês responderem, tá bom? Vou começar. Vamos lá. Então, como eu falei para vocês, a aula hoje é sobre a NR32, tá bom? Então, vamos lá. Essa NR ela tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas, né, para as medidas de proteção à saúde e segurança dos trabalhadores, especificamente dos serviços de saúde, né? Ou daqueles que trabalham ou exercem alguma atividade de promoção e assistência à saúde em geral. De qualquer forma, ela é específica para essa área, tá bom? As outras, e ela inclusive tem interferência em intersecção com outras NRs, tá? Assim como tem outras NRs específicas para cada tipo de função, tá? Então, essa é específica para profissionais de saúde, tá? Ela ainda explica o que é os serviços de saúde, né? Para qualquer edificação destinada à prestação de assistência à saúde da população, ou para todas as ações de promoção, recuperação, assistência, pesquisa e ensino em saúde em qualquer nível de complexidade, seja desde um postinho de saúde do nível primário até as clínicas de reabilitação. Onde eu tiver qualquer atividade voltada à saúde, a NR32 deve ser respeitada, tá? Ela explica ainda os riscos biológicos, né, que é a exposição, a probabilidade de exposição ocupacional a agentes biológicos, né? E aí o que são agentes biológicos nesta ANR, né? Então, micro-organismos geneticamente modificados ou não, ou seja, aqueles vírus e bactérias produzidos em laboratórios ou não, né? Culturas de células, parasitas, toxinas e príons. Príons são as proteínas, né? Muito comum em outros países, aqui não, mas a doença da vaca louca, né? Ela é causada por um príon. E o trabalhador pode ser exposto a essa proteína, a esse príon, e sofrer lesões e danos graves ou até irreversíveis com lesões neurológicas, tá? Ou até mesmo ir a óbito. Ela tem intersecção com o PPRA, né, que é ele está presente na NR9, né? Então, ele fala que o PPRA, na fase de reconhecimento, ou seja, eu tenho que estudar o setor que eu vou estar elaborando e fazendo as prevenções, então eu tenho que identificar, né, os riscos biológicos, né, em função da localização, características dos serviços e setores. Então, cada setor dentro da sua unidade hospitalar ou do seu serviço de saúde tem um risco relacionado a ele, tá? Então, a gente vai ter que conhecer fonte de exposição em reservatórios, a via de transmissão ou de entrada desses micro-organismos, né, desses agentes biológicos, como que eles são transmitidos, a patogenicidade, a virulência do agente, ou seja, o quanto que ele é letal ou não, né? Quanto tempo esse agente biológico dura no ambiente. Tem que se fazer um estudo epidemiológico ou de dados estatísticos, ou seja, estudar a população que ele mais afeta, o que se pode fazer, quais são, o quanto que ele atinge a população, né? E alguma outra informação científica que tiver relacionada, né? Algum estudo científico que a gente pode usar como base, tá? O local de trabalho e o trabalhador, eu tenho que considerar a finalidade, a descrição desse local de trabalho, né? Tem que ver a organização do setor, os procedimentos que são realizados em cada departamento,
qual que é a possibilidade de exposição desse trabalhador ao risco biológico naquele setor, né, naquele local de trabalho. Tem que se deixar muito bem descrito as atividades e funções para cada local de trabalho. Então, o que se faz na unidade de terapia intensiva não é o que mesmo que se faz na unidade de internação, tá? Seja adulto ou seja infantil. Tem que se descrever as medidas preventivas aplicáveis e acompanhar essas medidas, tá? Esse PPRA ele precisa ser reavaliado uma vez ao ano e sempre que se tiver alguma mudança nas condições de trabalho. Então, teve alguma coisa que mudou naquele ambiente, mudou função, mudou alguma coisa, mudou exposição ou tipo de agente biológico, a gente tem que refazer, né? Ou se tiver algum acidente ou incidente que faz com que a gente reveja o PPRA, tá? Esse PPRA tem que estar sempre disponíveis aos trabalhadores, então a gente, na área de medicina e segurança do trabalho, a gente tem que deixar ele sempre visível, tá? Tem que ter ainda o PCMSO, que a gente já viu em aulas anteriores, que é o que é previsto na NR7, mas além do que ele já prevê, a gente tem que contemplar. Nessa NR32, ela fala reconhecimento e avaliação dos riscos biológicos, né? A localização da área de risco, né? Segundo esses parâmetros, a relação da identificação de todos os trabalhadores, função, local, as atividades que eles desempenham, os riscos a que eles estão expostos, tá? A vigilância médica tem que ocorrer desses trabalhadores que são potencialmente expostos e o programa de vacinação e o acompanhamento da vacinação desses trabalhadores tem que estar sempre em dia. Isso também é previsto na NR32, além do PCMSO da NR7, que a gente viu em outras aulas, tá? Sempre que houver transferência permanente ou ocasional de um trabalhador de um local para o outro, que envolve mudança de risco, a equipe de saúde e enfermagem do trabalho deve ser comunicada e deve ser revisto esse PCMSO, tá? A relação de possibilidade de exposição acidental a um agente biológico também deve estar contida no PCMSO, tá? E aí, para isso, a gente precisa ter lá descrito o que eu tenho que fazer como diagnóstico, acompanhamento e prevenção de uma soroconversão, por exemplo, de desenvolver a doença, né? Eu tenho que estar, tudo isso tem que estar descrito. O que eu tenho que fazer, quando que eu tenho que fazer, como que eu tenho que fazer, né? Medidas para descontaminação do local de trabalho, né? Então, o que eu tenho que fazer se eu tiver uma contaminação? Qual que é o tratamento médico de emergência para esses trabalhadores, dependendo do risco exposto? Qual que é o estabelecimento de saúde que pode prestar assistência ao trabalhador? Então, por vezes, eu posso trabalhar numa unidade básica de saúde que eu não tenho suporte adequado, então, para onde eu vou transferir esse meu trabalhador? As formas de remoção para atendimento, eu chamo SAMU, eu chamo resgate, eu chamo polícia, o que eu faço? Então, isso também tem que estar descrito, né? A relação dos estabelecimentos de assistência à saúde para fornecer imunoglobulinas, vacinas, medicamentos necessários, materiais e insumos, ou seja, da onde eu vou pegar uma imunoglobulina se eu tiver que administrar no caso de uma contaminação por hepatite B ou C, por exemplo. Da onde eu vou pegar uma vacina para fazer uma campanha de prevenção da gripe, ou do H1N1, ou da tríplice viral, né? Sarampo, cachumba e rubéola. Da onde eu vou pegar isso, né? Da onde eu pego os medicamentos para uso em caso de contaminação por HIV, né? Da onde eu pego, como que eu vou repor, isso tudo tem que estar previsto muito bem descrito, né? O PCMSO, então, tem que estar disposto à disposição dos trabalhadores, bem como a inspeção do trabalho, né? Toda vez que tiver um acidente com risco biológico, mesmo que eu não tenha o afastamento do trabalhador, a gente vai ter que fazer o preenchimento da CAT,
né, que é a comunicação de acidente de trabalho, e enviar isso para os órgãos competentes, tá? E isso fica muito ruim, fica muito marcado a empresa, porque quanto mais CAT se tem, a chance de você ter uma visita do Ministério do Trabalho, né, e das agências de trabalho é muito grande, tá? A NR32 ainda fala das medidas de proteção, né, que devem ser adotados de acordo com o resultado da avaliação do PPRA, tá? E o que se deve de fazer de medidas de proteção que a gente tem que adotar imediatamente quando eu tiver um risco ou uma exposição acidental ou incidental, se alguém provocou ou não. Mas o que eu tenho que fazer? Então, a NR32 prevê isso também, tá? Ela ainda fala que a manipulação em ambiente de laboratório tem que seguir todas as orientações contidas numa diretriz do Ministério da Saúde, tá? Que fala sobre a contenção de material biológico para não ter exposição e a contaminação do ambiente com esses micro-organismos, tá? Em todo local que se tem agentes biológicos expostos, tem que se ter um lavatório exclusivo para a higiene das mãos. Então, tem que ter água corrente, sabonete líquido, toalha e lixeira, para que a gente não tenha que pôr a mão na lixeira para abrir. Então, tem que ser aquelas lixeiras com pedal, as torneiras tem que ser com sensor, porque a gente não pode tocar na superfície, tá bom? Isso também é uma orientação e uma exigência da NR32, tá? Nos quartos onde eu tenho isolamento, né, apartamento, enfermaria, que eu tenho isolamento de pacientes com doenças infectos contagiosas, eu também tenho que ter um lavatório no interior. Então, obrigatoriamente, quando a gente entra, eu tenho que lavar as mãos para poder ir me paramentar e fazer o atendimento do paciente, e ao sair também eu tenho que já lavar minhas mãos, tá? O uso das luvas, segundo a NR32, isso é prática comum que a gente já sabe, não substitui o processo de lavagem das mãos, né? Então, sempre que eu vou ter contato antes e depois com o paciente ou em alguma superfície que o paciente tocou, eu tenho que lavar as minhas mãos, tá? Os trabalhadores com feridas ou lesões nas mãos só pode iniciar a atividade após avaliação médica obrigatória com a liberação do médico do trabalho. Por quê? A gente trabalha muito com a mão cortada ou machucada, a chance de contaminação é muito grande, tá? Ao empregador, ele deve vetar o uso de pias de trabalho para fins diversos dos previstos, ou seja, a pia só para lavagem das mãos, não é para dar banho em qualquer outra bacia, balde, pote, não, a pia de lavagem das mãos é exclusiva para isso. A NR32 ainda fala que é proibido fumar, usar adornos e manusear lente de contato nos postos de trabalho, porque lembram, o nosso olho é porta de entrada para micro-organismos também, tá? O consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho também é proibido, assim como a guarda desses alimentos em locais que não são destinados para esse fim, tá? E a NR32 ainda fala que é proibido o uso de calçados abertos. Por isso, a questão das botas ou daqueles crocs, tá? E os crocs não pode ser aqueles bonitinhos, cheio de furinho, cheio de bichinho, tá? Porque ele é risco também para o trabalhador, tá? Todo trabalhador que tiver risco de exposição a agente biológico deve usar vestimenta de trabalho adequada em condições de conforto. Por isso, grande parte dos hospitais padroniza o uso do privativo, né? Principalmente nos setores que a exposição é grande, como UTI e centro cirúrgico, então não pode ficar com a roupa que o trabalhador vai até o local de trabalho, até um hospital, por exemplo, porque senão ele vai sair contaminando outras áreas com aquela vestimenta dele contaminada, tá? E essa vestimenta tem que ser fornecida pelo empregador sem ônus ao empregado, tá?
Os trabalhadores não podem deixar o local de trabalho com os EPIs, né, e nem com as vestimentas utilizadas nas atividades laborais, exatamente porque o risco de contaminação e de levar o agente biológico para fora do local é muito grande, tá? Cabe ao empregador providenciar locais apropriados, tanto para o fornecimento de vestimentas e para a deposição delas usadas, ou seja, tem que se ter um vestiário adequado para que ele possa se trocar e para que ele possa se destrocar e jogar essas roupas no hamper adequado, tá? Esse hamper, via de regra, geralmente tem que ser com tampa, tá? As vestimentas, ou seja, esse privativo usado em centro cirúrgico, centro obstétricos, UTI ou unidade de pacientes com doenças infecto-contagiosas, quando tiver contato direto com material orgânico, a lavagem e a higienização dessas roupas também é de responsabilidade do empregador. Por isso que os serviços de saúde têm contratado aquelas empresas para fazer a lavagem das roupas de hospitais, né? Os EPIs, descartáveis ou não, também devem estar à disposição em número suficiente nos postos de trabalho para que o trabalhador tenha acesso imediato ao fornecimento ou reposição, tá? Não pode faltar EPI para os trabalhadores, seja aquele que eu vou utilizar várias vezes ou aquele que eu vou usar e descartar, tá? Cabe ainda ao empregador, ou seja, garantir a conservação e higienização dos materiais e instrumentos de trabalho. Claro que cada trabalhador é corresponsável por garantir a manutenção do nosso ambiente de trabalho, né? Então, a gente, enquanto profissionais de enfermagem do trabalho, a gente tem que estar sempre inspecionando isso, junto com os técnicos de segurança de trabalho, e estar sempre reorientando esses trabalhadores, tá? Providenciar recipientes e meios de transporte adequados para materiais infectantes, fluidos e tecidos orgânicos, ou seja, tirei uma peça lá do centro cirúrgico, eu posso sair, ou uma caixa de instrumental, eu posso sair com ela passeando pelo corredor toda suja de sangue contaminada? Não, ela tem que ser transportada em local adequado, ou seja, fechada, tá? Esse mesmo empregador, então, cabe a gente fazer a capacitação desses trabalhadores antes do início das atividades, né? E de forma continuada, ou seja, a enfermagem do trabalho tem por obrigação fazer o treinamento e capacitação contínua, junto com a educação continuada com relação ao NR32 e aos riscos que o trabalhador está exposto, tá? Toda vez que ele mudar de condição de trabalho, mudar de posto ou mudar a exposição, ele tem que ser recapacitado, tá? Isso tem que acontecer durante a jornada de trabalho. Pela NR32, a gente não pode trazer nenhum trabalhador fora do horário de trabalho para fazer esses treinamentos, tá? E a gente tem que estar familiarizado com os riscos desses agentes e com aquilo que a gente vai dar de aula para esses trabalhadores, tá? Essa capacitação deve ser adaptada à evolução do conhecimento e à identificação de novos riscos, né? Então, o que eu tenho que estar orientando o meu trabalhador, né? Ter dados disponíveis, né? Ou seja, o quanto que está tendo de contaminação, como que está sendo, medidas de controle para diminuir a exposição a esse agente, o que eu posso fazer, e eu tenho que treinar e orientar ele. Isso foi muito bem na pandemia, né, de Covid-19, a gente teve que fazer vários treinamentos com relação ao uso do avental, uso dos EPIs, máscara, óculos, face shield, luva, como que se paramenta, se desparamenta, ou seja, isso tudo faz parte dessa capacitação prevista na NR32, né? Tem que capacitar ainda com normas e procedimentos de higiene, então está sempre reforçando a questão de lavagem das mãos, né? O uso dos EPIs, dos EPCs, das vestimentas de trabalho, como que a gente cuida, como que a gente usa, como que a gente coloca, como que a gente tira, como que a gente vai prevenir que se tenha acidentes e incidentes, né?
medidas a serem adotadas em caso de ocorrência de incidentes e acidentes. Ou seja, o que eu vou fazer para evitar que ocorra um acidente e, se acontecer, o que eu vou fazer de imediato, tá? A gente, enquanto enfermagem do trabalho, tem que fazer inspeções constantes nesse local de trabalho e deixar tudo documentado, né? Então, fazer uma lista de presença. Olha, fulano, hoje eu falei com você sobre o uso de EPI. Vem aqui, vamos lá, assina a lista de presença e deixar tudo isso muito bem documentado e guardado junto à ficha do trabalhador, porque em qualquer inspeção de trabalho que eles vão exigir, eu tenho isso documentado, e se o trabalhador processar, por vezes, a empresa dizendo que ele não tinha algum EPI ou alguma coisa, a gente também está respaldado, tá bom? Em todo local que se tenha possibilidade de exposição a agentes biológicos, a gente tem que deixar umas instruções claras para os trabalhadores, né, em local acessível, com linguagem acessível. Não adianta eu colocar, tem que usar o item 32.2.4.10 da NR32. Oi? Isso pode ser familiar para nós, mas não para quem está lá na ponta, tá? As instruções também devem ser entregues ao trabalhador. Eu posso fazer um folder, um panfleto, alguma coisa nesse sentido, vou entregar para o trabalhador e, da mesma forma, ele vai assinar que ele recebeu isso, tá? Cada funcionário que sofreu algum acidente ou teve um incidente tem que comunicar de imediato a medicina do trabalho, né? Para que as medidas de segurança possam ser tomadas, né? Aí pode ser fazer exame, fazer acompanhamento, pega a fonte, pega o paciente, pega o funcionário, e aí tem que ter toda uma conduta que também já está descrita lá no PCMSO que foi feito, tá? A NR ainda fala que todo colchão, colchonete, almofada, travesseiro, o que for, tem que ser de material lavável e impermeável, né? Então, a gente vê que os colchões e travesseiros de hospital, e todo e qualquer material, ele é lavável, ou seja, eu posso jogar água para garantir que ele esteja limpo, sem estar danificando o material, tá? Esse revestimento não pode ter furo, rasgos, sulcos ou então, se tiver com isso, eles têm que ser descartados, tá? Os trabalhadores que usam objeto pérfuro cortante são responsáveis pelo descarte, então a gente, enquanto enfermagem do trabalho, também tem que estar sempre acompanhando, monitorando. As caixas de pérfuro está acima do nível, está abaixo do nível, tem que trocar, não tem que trocar, olhar se está sendo descartado no lugar certo, de maneira certa, porque é muito comum a gente ainda ver muito profissional de enfermagem reencapando a agulha, né? Então, olha o risco de se expor, né? É vedado o reencape, a desconexão da agulha da seringa, né? Deve-se assegurar que esses materiais tenham dispositivos de segurança. Então, é comum já ver agora, quando você tira, por exemplo, funcionou um paciente, quando você puxa o gelco do paciente ou o scalp, ele já tem uma trava automática que vai tampar a ponta, evitando que a gente tenha algum risco. Ou aquela seringa, a agulha de intramuscular, ela tem uma tampinha, então na hora que você terminar de aplicar a injeção, você bate e ela cobre toda a agulha, tá? A NR ainda fala da vacinação dos trabalhadores, eles têm que ser, o trabalhador tem que fornecer vacinas contra difteria e tétano, que é a duplo adulto, a hepatite B, e essas vacinas têm que estar previstas, descritas também no PCMSO. Por isso que lá no começo eu disse que tem que ter, vocês têm que saber da onde que vão buscar essas vacinas para aplicar para os trabalhadores, tá bom? Sempre que houver uma vacina contra um outro agente ou um novo agente, como no caso, por exemplo, da Covid-19, a partir do momento que ela for
liberada para uso, o hospital ou o serviço de saúde tem que ir atrás dessa vacina para dar para os trabalhadores também de forma gratuita, tá? A gente é responsável por fazer um controle dessa vacinação, guardar cópia da carteira de vacinação desses trabalhadores, né? Deve sempre informar os efeitos colaterais dessa vacina, né? E se teve alguma reação ou recusou a vacinação, tem que deixar isso muito bem descrito e informar o posto de saúde ou unidade de referência para que qualquer problema que se tenha, o hospital não seja acusado de falta de dar vacina, mas sim por uma recusa do funcionário, tá? Então, isso tem que estar muito documentado no prontuário clínico, conforme já é previsto na NR7. E aí, cada vez que você faz uma vacina, você dá um comprovante, carimba na carteira de vacinação, com o lote, a data, a validade, tudo bonitinho, como é feito no posto de saúde, tá? Fala ainda da exposição dos riscos químicos, né? Então, não sei se vocês já repararam, mas em postos de trabalho de enfermagem, a gente tem uma ficha química, ou a FISPIC, né? Que é a ficha de produtos químicos. Essa tem que estar mantida com o rótulo original do fabricante, ou seja, cada produto químico ela tem umas observações de como que o produto é manipulado, fracionado, como que ele é identificado, como que a gente pode, a concentração, data de validade, isso tudo tem que estar muito bem descrito. E nessa pasta ainda a gente tem algumas medidas do que fazer que a gente já vai ver agora para frente, tá? Não se deve reutilizar nenhuma embalagem de produto químico, tá? Isso já é previsto no PPRA, né? As embalagens não são reprocessáveis, elas devem ser descartadas, tá? Tem que se ter um inventário de todos os produtos químicos com os riscos à saúde e segurança do trabalhador, né? Nessa ficha, ela tem que ter todas as características de forma de utilização do produto, ou seja, tem que diluir, não tem que diluir, quanto que eu vou diluir desse produto para usar, eu posso usar ele direto, quanto que eu aplico desse produto na superfície, por exemplo, para ela ser eficaz, tá? A ficha ainda tem os riscos à saúde e segurança do trabalhador, ao meio ambiente, né, de acordo com a utilização. Que medidas de proteção coletiva e individual eu tenho que usar, né, o que o médico tem que saber. As condições e locais de estocagem, então tem produtos que tem que ter qual que é a temperatura máxima que esse produto pode ser exposto, né? E o que eu faço no caso de situações de emergência, tá? Então, aonde eu tenho uso de qualquer produto químico, aí a gente vai pensar, álcool a gente usa no posto, clorexidina, sabão líquido, aqueles desinfetantes de superfície, aí tem várias marcas, né? O Surfasafe, o Oxivir, todos eles têm que estar nessa ficha, e essa ficha deve estar em local de fácil visualização, tá? Na implementação do PCMSO, tem que já ter todas essas informações, tá bom? E aí é responsabilidade do trabalhador capacitar esse funcionário no uso desses produtos. E, de novo, essa capacitação tem que estar descrita com controle de assinatura, tá? Porque esse trabalhador ele precisa saber o que ele vai fazer em situações de emergência, tá? A NR ainda fala das medidas de proteção, tá? Que tem que se ter um local adequado para manipulação ou fracionamento desses produtos químicos, tá? Não pode ser feito em qualquer local que não seja o local apropriado para isso, tá? E a preparação e associação de medicamentos para administração imediata dos pacientes. Então, aos pacientes e aos trabalhadores que foram expostos. Então, tem que ter, se existe um antídoto, esse antídoto tem que estar fácil disponível para ser utilizado
pelo trabalhador, tá? O local tem que ter uma sinalização de fácil visualização, né? Então, a NR26 fala dessa sinalização de como que tem que ter o local. Tem que ter equipamentos que garantam a concentração dos produtos no ar. Então, não adianta eu colocar numa sala fechada e manipular aquilo que vai exalar gases, né? Tem que ter equipamentos que garantam a exaustão, né? Ou seja, aqueles exaustor que fica puxando toda e qualquer ar e substância química. Tem que ter chuveiro e lava-óleos específicos para esse fim, né? E eles têm que ser acionados, limpos e testados semanalmente, tá? Tem que se ter EPIs, né, adequados aos riscos e à saúde desse trabalhador, né? Tem que se ter um sistema adequado de descarte, não posso simplesmente jogar no ralo da pia, né, porque isso vai contaminar o meio ambiente, né, e o PPRA não permite isso, né? Essa manipulação tem que ser exclusiva feita exclusiva por profissionais capacitados, tá? O transporte desses produtos químicos também tem que levar em consideração os riscos, né? Tem que evitar, né? Mas quando se for preciso fazer uma reesterilização ou reprocessamento por gás de etileno, tem que se estar de acordo com uma portaria do Ministério, tá? Não é simplesmente fazer por fazer, tá? Locais que guardam produtos inflamáveis tem que ter um sistema de prevenção de incêndio, né? E procedimento de emergência. Como que eu vou fazer? Vou combater, não vou acionar alarme, tem todo um treinamento, tá? E as áreas devem ser específicas para esse fim, ou seja, existem armários corta-fogo para que se guarde produtos inflamáveis. Então, o álcool, por exemplo, ele não pode ficar guardado em qualquer lugar, ele tem um armário específico para essa finalidade, que não pode ser misturado com outro produto químico, e geralmente o armário é de aço inox resistente ao fogo, tá? Então, se pegar fogo lá dentro, a gente consegue ainda dar o combate, tá? Os gases também medicinais tem que se ter cuidado com o transporte, armazenamento, aqueles tanques de oxigênio ou de nitrogênio, tá? E aí, da mesma forma, tem que estar sempre as recomendações de prevenção nos locais onde ficam armazenados os gases, tá? Nesses locais não é autorizado o uso de qualquer equipamento quando você está constando um vazamento de gás, né? Não é permitido o uso de pressões superiores àquela para a qual esse tanque foi projetado, né? Não é permitido o uso de cilindros que não têm a identificação do gás e a válvula de segurança. Eles têm uma válvula que estoura, então a válvula estoura, o gás vaza, mas o tanque não é para explodir, tá? Se não tiver isso, não é para se usar esses cilindros, tá? A movimentação dos cilindros tem que ser feita com o uso de EPIs, tá? Então não pode não utilizar, não pode colocar esses cilindros a temperaturas extremas, né? Não, a utilização do ar comprimido e do oxigênio, ela tem que ser exclusiva para esse fim e não para fins diversos. Pegar um ar comprimido para secar alguma coisa? Não, né? O contato com óleo, graxas ou outros materiais não pode ser feito próximo da onde tem os cilindros e os gases, tá? A utilização desses cilindros sem a válvula ou dispositivo de segurança não é para ser usado, né? Vedado ainda transferências de gás de um cilindro para outro, independente da capacidade desses cilindros. Isso é terminante proibido porque pode ter explosão, tá? E é vedado o transporte de cilindros soltos em posição horizontal sem capacetes. Existem uns carrinhos específicos para transporte que você envolve o cilindro com uma cinta de uma corrente, uma cinta de tecido adequada para isso, para poder proteger que não tenha uma queda, tá?
todos esses gases têm que ter barreiras e ser resistentes ao fogo, né? Então, os cilindros têm que ser resistentes. Aqueles sistemas centralizados, né? Onde tem o tanque e os canos que saem, só pode ser manipulado por pessoas autorizadas, que conhecem as situações, o que ele tem que fazer em caso de emergência, que sabe para onde ele vai ligar se tiver algum problema. Tem que ter uma sinalização de risco, né? Então, tá lá, gás inflamável, perigo, não se aproxime, né? Outra coisa que a ANR fala ainda dos medicamentos e drogas, né, de risco. Então, como que eu vou manipular esses medicamentos que trazem riscos genéticos de câncer, são tóxicos para o nosso sistema e nossos órgãos, né? Incluindo os quimioterápicos e tudo mais, né? Esse armazenamento tem que ser em local específico, tem que ter toda uma questão de válvula de exaustão, conter vazamento, se tiver na manipulação de alguns medicamentos, principalmente os antineoplásicos, porque eles soltam vapor, ou os medicamentos anestésicos, então eu não posso manipular ele em qualquer lugar, né? Principalmente o sevoflurane, né? Que ele pode provocar, inclusive, aborto, tá? Então, tem que tomar muito cuidado, né? Para se manipular o quimioterápico, a área mínima, né, tem que ter uma barreira com uma dupla câmera, uma sala de preparo adequada desses quimioterápicos, o local destinado para atividade administrativa tem que ser separado da onde eu faço a manipulação, né? O vestiário que eu vou ter que me trocar para manipular esse produto, porque ele não pode cair na minha roupa ou eu ter contato, porque senão ele entra pela pele. Ele tem que ter uma pia, material para lavar a mão, secar a mão, lavar o olho, né? Pode ser com aquela duchinha higiênica para lavar o olho ou o chuveiro lava-óleo, né? Tem que ter chuveiro de emergência, tem que ter os EPIs e vestimentas adequados, tem que ter o armário para guardar roupa, as bolsas, por exemplo, que eu não vou entrar com nada na área de preparo, tá? E os hampers para eu descartar isso de maneira adequada, tá? Tem que se deixar o manual, tem que se deixar tudo que o funcionário precisa saber a respeito da manipulação tem que estar disponível, tá? A cabine onde se manipula tem que estar em funcionamento de no mínimo 30 minutos antes e 30 minutos depois da manipulação do quimioterápico, porque ela vai tirando todo e qualquer resíduo do ar, tá? Tem que fazer manutenções periódicas, trocas do filtro, deixar os relatórios dessas manutenções. As etiquetas dessas manutenções tem que estar de fácil visualização, ó. Fiz a manutenção preventiva hoje, a próxima é daqui a um mês. Então, qual que é a próxima data? Para saber quem está lá dentro manipulando, sabe se ela está adequada ou não e quando que eu vou ter que refazer, tá? Tem que estar sempre fazendo a limpeza, desinfecção, tanto da parede, da câmara e de tudo, tá? E saber o que a gente vai fazer no caso de um extravasamento ou de um derramamento, tá? Na área tem que ter aqueles avisos: proibido fumar, comer, beber, portar adornos ou maquiar-se, porque a maquiagem pode entrar em contato com os gases dos quimioterápicos e provocar queimadura no trabalhador, tá? Quem está gestante ou está amamentando não pode estar em contato com quimioterápico, ela tem que ser afastada dessa função, né? Proibir trabalhadores que estão expostos ou que são suscetíveis a isso, fornecer os EPIs, né, impermeável, que a gente não consiga abrir ou fechar pela frente, mas só pelas costas, porque aí eu tenho a certeza de que eu não vou ter contato com o produto, né? Usar máscara adequada, com filtro adequado, tá? Fornecer dispositivos de segurança para prevenção de acidentes durante o transporte, tá? Quanto aos EPIs, eles têm que ser avaliados diariamente quanto ao estado de conservação. Não adianta eu dar a máscara para o trabalhador e falar: ó, só vou trocar essa máscara daqui 14 dias. E essa máscara vai estar lá, meio furadinha, rasgada.
E aí eu vou estar expondo ele, então eu não posso, tá? E aí eu tenho que estar, da mesma forma que para qualquer EPI, eu tenho que ter uma quantidade suficiente para imediata substituição, tá? Com relação ainda aos quimioterápicos, é vedado, ou seja, não pode se iniciar qualquer atividade se tiver com qualquer EPI faltando, não pode dar continuidade às atividades de manipulação quando ocorrer qualquer interrupção no funcionamento da cabine de segurança. Então, parou o exaustor de funcionar, para o processo e sai de onde está, tá? A ANR ainda fala o que se tem que fazer em caso de acidente com os quimioterápicos, né? Seja para o ambiente, né, com relação à contaminação, né? E seja para o próprio trabalhador que tem que fazer uma descontaminação, tá bom? Essa foi a primeira parte da NR32, tá bom? Eu vou deixar o material disponível e a atividade para vocês. E na próxima aula a gente vê a continuidade dessa aula da NR32, já se aproximando do fim da disciplina, tá bom? Uma boa semana a todos. Tchau, tchau.